Bom dia, amados mestres encarnados, como estão tus, né? Tus. Tu no plural é ótimo. Bom dia, 23 de abril de 2025, quarta-feira, tá fresquinho, o tempo tá meio carrancudo, mas tá excelente. Tá gostoso. Temperatura tá Ó, ótima. eu tô com lã por baixo e outra de couro por cima. Ó, meu celular tá aqui muito perto para testar, alguém que quiser entrar ao vivo. Eu vou falar por esse microfone aqui e eu vou ter que ouvir pela caixa de som do celular, por isso que eu coloquei bem perto. Tô arrumando uma outra caixa de som com cabo para ver, pra gente testar. Estamos configurando aqui, uma hora nós acertamos. Aí vai ser muito bom as pessoas entrarem de forma interativa, fazer essa live sempre de forma interativa. E assim as pessoas podem colocar suas dúvidas, né? E dentro do possível a gente responder. Tá? Isso aí. Vamos fazer a nossa abertura então? Vamos lá. Primeiramente, eu quero agradecer por mais este dia. Nós estamos aqui para compartilhar nossos conhecimentos, a jornada que a gente está percorrendo. Eu convido todos os seres e as consciências de luz benevolentes que queiram nos acompanhar, que queiram vivenciar essa experiência conosco. Estamos abertos. E hoje tem uma canalização para a live de hoje. Foi transmitida pelas consciências de luz da fraternidade solar. Ultimamente tem se falado muito sobre o Sol, né? Uhum. Sobre o tal do plasma, que agora o Sol não é mais quente, é frio. Tá esse negócio. Tem essa aí agora? Tem. Você não ouviu? Tá rolando aí. Novidade. Então o sol deve ser feito de gelo. Pois é. Mas eles têm uma explicação para isso, que o Sol diz que é frio e quente ao mesmo tempo. A espiritualidade, né? Nada é impossível. Frio e quente, porque a sua essência é frio, que é luz. E realmente, luz. Luz não tem. Tá, vamos lá. Amados irmãos e irmãs da Nova Terra, viemos hoje como um só coração. Desculpa. Posso continuar? Pode. Tá, vou recomeçar então. Tá. Amados irmãos e irmãs da Nova Terra, viemos hoje com um só coração pulsante, como um raio de sabedoria, amor e unidade. Este é o tempo que vocês pediram. Este é o tempo pelo qual suas almas aguardaram com esperança e coragem. A reunião começou. A reunião de consciências. A reunião da família da luz. Sabemos que os ventos da terra ainda sopram inquietos, mas saibam, a inquietude é apenas a superfície do caldeirão alquímico que está preparando a elevação da raça humana. Hoje desejamos lembrar-lhes: vocês são pontes. Vocês são almas corajosas que caminham entre mundos. E ao escolherem viver com o coração aberto, mesmo que duvidem, mesmo que chorem, mesmo que pareça difícil, vocês ativam trilhas douradas no éter que guiarão outros à sua própria verdade. Não é necessário convencer ninguém. O amor verdadeiro não precisa de defesa, ele apenas é. E ao irradiá-lo em suas palavras, ações e escolhas, vocês se tornam faróis, não argumentos. Permitam-se hoje ser a alegria sem motivo, a paz que transcende o caos, a sabedoria que não precisa de provas, a criança divina que confia. Nós os amamos profundamente e caminhamos convosco, invisíveis, talvez aos olhos humanos,
mas inconfundíveis ao coração desperto. A terra vibra com a música da lembrança. A nova terra não está vindo, ela já é. Com amor eterno, a irmandade dos sóis dourados, a serviço da fonte una. Uma coisa que eu, na verdade, já tinha ouvido falar muito, mas me veio a confirmação de que existe, assim como a gente habita a Terra, no Sol também tem os seres solares. A Terra é um planeta, o Sol é um planeta. Sim, tem gente que mora lá, tá? Gente. Sim. Não sei se é gente como a gente, mas que tem. Depende, se eles quiserem que você... Se você entender que eles são como a gente, eles vão aparecer como a gente. Jesus é um dos habitantes do Sol. Aí... Eu pedi para não fazer teste no nosso horário. Eles mandaram também, porque diz que não, né? A gente sabe que tem muitos desesperados aí, né? Perdidos, em busca de não saber o que é, bababá. O número não é um número grande, é pouco mais de 8 bilhões. Só? Só. É pouquinho, então. Então por isso que eles mandaram. Bem pouquinho. Aí vem assim, das consciências de Vê se luz. melhorou o som aí. Para os que se sentem perdidos ou aflitos neste agora. Amada alma, se este momento parece escuro, sem direção ou esperança, saiba, você não está só. Nunca esteve e jamais estará. A inquietação que sente não é fracasso, é o chamado do seu espírito. Lembrando que você nasceu para algo maior do que essa dor. Aqui vão algumas chaves suaves para este agora. Respire com o coração. Coloque a mão no peito, respire lenta e profundamente. Permita que cada respiração seja um lembrete. Você está vivo. E isso por si só é um milagre. Fale com o céu, mesmo que em silêncio. As palavras que você não diz, nós ouvimos no sentir. Nenhuma prece é pequena demais. Nenhuma lágrima é desperdiçada. Fale como um amigo. Fale com outro. Nós estamos aqui. Permita-se não saber. Às vezes, a luz só pode ser percebida quando você para de procurar com os olhos e começa a sentir com o coração. Tudo está se revelando, até o perdido faz parte do mapa. Busque pequenos encantos, um raio de sol, um animalzinho olhando para você, um verso, uma risada. A alma começa a sorrir nas pequenas belezas. É por elas que a nova estrada começa a se desenhar. Confie no tempo da alma. Há coisas que parecem atraso, mas são alinhamentos. O que é teu de verdade não será perdido. O que te espera não pode ser roubado. E se tudo parecer demais, feche os olhos, diga seu nome suavemente e repita: eu sou, eu estou, eu confio. Tudo está se ajustando para o meu bem maior. Você é profundamente amado. Mesmo no escuro você é visto. Mesmo em silêncio você é ouvido. Mesmo sem forças você está sendo sustentado. Com ternura, as consciências da compaixão estelar.
acompanhando cada passo de volta para casa. O que a gente sempre fala, né? Não tem, tá tudo, a gente não falar que estou abandonado, estou sozinho. Só basta apertar o botãozinho e falar, eu tô aqui e preciso de ajuda. Ponto. Eles estão tudo em volta ali, que nem galinha choca, né? Então, o tempo inteiro, nunca deixaram a gente sozinho. Esse negócio de achar que tá sozinho é síndrome de solidão. Querer colo o tempo inteiro, querer alguém o tempo inteiro paparicando, bajulando. E a falta de confiança também nele mesmo. Eu passei por isso. Todo mundo passa De por a gente isso. não acreditar que a gente é capaz, que a gente pode, enfim. Olha, nessa mudança de evolução, na verdade, né? Que é uma mudança, mas uma mudança para melhor. Nessa mudança, nas várias mudanças que eu venho passando na questão do trabalho da apometria, em vários momentos, lá atrás, quando eles falaram, olha, você já está bem, nós vamos nos afastar. Aí foi ficando cada vez menos, né, desencarnados ao meu lado para ajudar no trabalho. Orientar, na verdade, né? Aí tinha momentos que eu me sentia, eu não falava nada, não reclamava, mas tinha momentos que eu me sentia, falava, o que será que eu fiz de errado? Inseguro. Eu ficava pensando assim, o que será que eu fiz de errado para esse pessoal me abandonar? Mas era 30 segundos, não demorava 30 segundos, eu já levava um puxão de orelha. Ninguém te abandonou, você cresceu, você aprendeu, você se desenvolveu, você amadureceu, você tem experiência, tem mais experiência. Nós não te avisamos que quanto mais experiência, menos pessoas iriam ficar ao teu lado? Eu falava, avisou, né? Ficava sem graça. Aí eu acalmava um tempo, aí passava um tempo, eu me sentia de novo, né, abandonado. Falava, caramba, o que será que eu fiz de errado? Já levava outro puxão de orelha. Hoje, eu sou muito tranquilo com relação a isso, mas levou alguns anos, tá? Essa nova modalidade de trabalhar, que é trabalhar mesmo como trabalhador, não como um instrumento. Não que eu tenha sido instrumento na questão apométrica, eu nunca fui instrumento. E a grande maioria das pessoas que eu conheço também nunca foram instrumentos, porque não tem corporação, não tem nada disso, tá? As muito raras vezes que aconteceu um contato, uma comunicação via psicofonia através de mim, sempre aconteceram depois do encerramento, não, mas depois que todos os consulentes já tinham ido embora. Aí às vezes vinha uma comunicação qualquer, né, psicofônica, que é a corporação, vinha aquela comunicação ali, mas assim, olha, ao longo desses 27, 28 anos, isso aconteceu acho que umas 4 vezes, no máximo. Nunca, assim, realmente não acontecia. E acontecia às vezes com outras pessoas, mas sempre no final dos atendimentos, após os atendimentos. Porque é assim que funciona na questão apométrica. Você não é o instrumento, você é o trabalhador, tá? Seus instrumentos como trabalhador são o seu conhecimento e a sua capacidade psíquica. São esses dois instrumentos. Ou seja, se você pretende se desenvolver, né, na parte psíquica, é necessário conhecimento, paciência e trabalho. O trabalho que eu falo é a prática, né? Você praticar, aí você vai se desenvolvendo. Eu cansei de ver pessoas que entraram e saíram dos grupos, e às vezes a pessoa entrava assim,
Olha, eu não falava mediunidade, né? Olha, eu não tenho mediunidade nenhuma, mas eu gostaria de trabalhar. Tudo bem. Você está disposto a ser uma pessoa que vai, né, ajudar, doando energia, sendo a pessoa que vai captar e doar energia? Ah, sim, beleza. Vinha trabalhar, passava, sei lá, 6, 8, 10 meses, um ano, a pessoa começava a ver as coisas, começava a ter percepção. O que é isso? É simplesmente o exercitar a capacidade psíquica, ela começa a aparecer. É só isso. Por isso que eu falo para as pessoas, principalmente as pessoas que lidam com a questão mediunidade, né? E é muito comum, nós, né? Aqui, 3D, nós fomos treinados, um é melhor, o outro está na frente, o outro foi primeiro, o outro... E isso simplesmente não existe. Simples assim. Não existe. Porque todos nós temos as mesmas capacidades. Todos. Se você quer trabalhar com uma ou mais capacidades, basta você exercitar essa capacidade. Você se colocar à disposição para exercitar essa capacidade. Aprender e se colocar à disposição para exercitar essa capacidade, ou essas capacidades. E elas vão começar a aflorar, vão começar a aparecer. Agora, nesse momento planetário, nosso momento planetário com humanidade, que está diferente no momento planetário do planeta, neste momento planetário da humanidade, como nós estamos recebendo com 24 horas por dia informação, e 24 horas por dia os nossos corpos estão sofrendo uma alteração, né, de forma constante, que é passando, nosso corpo está passando para a base cristal, o que significa que o nosso corpo está desenvolvendo ele mesmo cristais dentro do nosso corpo. Cada célula, circulação sanguínea, tudo, cérebro, tudo que você imaginar, o corpo inteiro. Como nós estamos criando uma quantidade cada vez maior de cristais, significa que cada vez mais nós estamos afeitos a qualquer tipo, afeitos não, sensíveis, né? A qualquer tipo de frequência. Se você começa agora a trabalhar, a exercitar essas capacidades, elas agora, nesse momento planetário, elas estão tendendo a aflorar mais rápido, tá? Agora, gente, eu cansei de ver pessoas, e ainda vejo pessoas, que começam a aflorar, a ter suas capacidades psíquicas afloradas e começam a usar de maneira equivocada. Querem dominar as pessoas, querem controlar as pessoas, querem interferir na vida das pessoas, não se contentam em apenas orientar quando a pessoa pede ou aceita, e não se contentam em apenas serem exemplo, se modificando. Me veio aqui na cabeça agora um atendimento que eu fiz, não só eu, o grupo, né, que eu trabalhava na época. Eu recém tinha entrado nesse grupo, que é o último grupo de apometria que eu na verdade ainda faço parte. É que eles pararam as atividades na pandemia e acabaram não voltando, mas o grupo existe. Foi assim, acho que um mês que eu estava trabalhando lá com eles, um mês ou dois. Apareceu uma senhora, que ela não é brasileira,
Ela é de um país vizinho aqui. Para nós atendermos. E aí a dirigente do grupo falou assim: Almir, essa senhora tem uma capacidade mental fantástica. Só que ela usa isso para controlar, para dominar e controlar o marido e os filhos e todas as pessoas que se aproximam dela. Ela entra na cabeça das pessoas e exerce um domínio incrível. E as pessoas estão desesperadas, querendo sair de perto dela e não conseguem, porque ela aprendeu a exercer esse domínio mental nas pessoas. Falei, nossa, que coisa doida, né? Bom, tá bom. Aí a mulher entrou e deitou. Lá a gente atendia as pessoas deitadas, né? Na maca. E ela deitou. Aí a dirigente começou a fazer a limpeza nela. E aí a dirigente olhou para mim assim, com a cara que percebeu que a mulher estava entrando na cabeça dela. Falei, tá bom. Aí eu peguei, levantei, fui lá, fiquei em pé na cabeça dela e entrei na cabeça dela. Essa mulher virou um bicho. Mas ela virou um bicho, ela levantava a cabeça. Ela foi tentar levantar, aí eu dei uma paralisada nela, ela ficou parada, não conseguiu se levantar. Aí ela só levantava o olho assim, movimentava a cabeça, olhava para mim e falava, sai da minha cabeça. Eu não respondia nada. Ela falou, acho que umas 10 vezes, sai da minha cabeça, sai da minha cabeça. Quando ela falou pela última vez, aí eu perguntei para ela, como é que ela se sentia tendo a cabeça dela sendo invadida sem a permissão dela? Ela não respondeu. Ela ficou quieta, ela só fechou, ela baixou os olhos, não sei se ela fechou, talvez tenha fechado. Ela baixou os olhos e não respondeu. Aí eu esperei um pouco e perguntei para ela de novo. Falei, como é que a senhora está se sentindo tendo a sua cabeça invadida sem a sua permissão? E a senhora tem condições, tem capacidade para lutar contra, mas não está conseguindo. A senhora está lutando o tempo inteiro, mas não está conseguindo me bloquear. Como é que a senhora está se sentindo fazendo isso? Sentindo isso? Ela de novo não respondeu. Aí a dirigente que estava do meu lado começou a explicar para ela, falar para ela, olha, você não pode fazer isso que você está fazendo, você tem que parar, porque isso prejudica as pessoas. Explicou para ela, né? Mas me veio essa história na cabeça agora, possivelmente para mostrar e ilustrar, na verdade, né? Que as pessoas, de modo geral, elas, quando têm essas capacidades, quando elas desenvolvem, aprendem a lidar com essas capacidades, elas começam a querer mostrar isso no dia a dia, o tempo inteiro, mas de uma forma totalmente errada, porque as pessoas ainda têm aquele conceito de poder. Eu tenho poder, eu posso fazer isso, eu tenho, então é porque eu tenho poder. Gente, ninguém tem o poder. O que a gente tem é acesso às nossas capacidades, que nós erroneamente chamamos de poder, conforme você vai tendo acesso, conforme você vai aumentando a sua frequência. Antes de 2020, final de 2022, nós vivíamos em um planeta de terceira dimensão, onde as baixas frequências dominavam a psicosfera como um todo. O que significa que as pessoas que faziam besteiras tinham, entre aspas, um grande suporte, que era a própria psicosfera do planeta, para fazer besteira. Isso mudou. Tá? Isso mudou. A psicosfera está muito mais suave. Se você for começar a aprender a lidar com isso e for tentar fazer coisa errada,
Bom, primeiro que se você tiver a intenção de fazer coisa errada, você vai começar a aprender, mas não vai conseguir desenvolver. Mas vamos dizer que você tenha boas intenções, comece a aprender e comece a desenvolver. Maravilha. Você começou a fazer coisa errada, você vai perder o acesso e a situação está de um modo tão delicado para as pessoas nesse momento planetário que a possibilidade da pessoa desencarnar por fazer isso é alta. Eu sempre ouço o pessoal falar assim: tem uma paciência de Jó. Aquela pessoa tem uma paciência de Jó. Mas o que as pessoas não comentam, porque a história de Jó ele foi perdendo tudo até que ele foi morar numa caverna todo doente, todo cheio de pereba no corpo, só tinha a roupa do corpo, não tinha mais nada, ele tinha sido muito rico, e que aquilo foi um teste e tal. Aí Deus resolveu, então, naquela discussão lá com o antagonista de Deus aqui, resolveu devolver a vida para Jó. O que as pessoas não contam, e isso está escrito, e você acha, é difícil achar, mas acha. Eu tive acesso a uma biblioteca de um pastor conhecido meu, e lá eu li sobre isso. Jó perdeu a paciência. Jó perdeu a paciência. Paciência de Jó. Não, Jó perdeu a paciência. Jó sentou, olhou para cima e falou: já não deu, não? Já não chega? Perdi família, perdi todos os meus bens, perdi casa, perdi tudo. Não tem mais nada, estou podre aqui, o corpo apodreceu, estou dentro de uma caverna, sozinho, não tenho o que comer. Não deu, pai? Não chega, não? Aí começou a restituição. Então Jó perdeu a paciência. O Criador tem limites também nessas questões. Também não se fala isso. O limite dele com a humanidade se esgotou há, deixa eu ver, há mais de 4.000 anos. Há mais de 4.000 anos. Há mais de 4.000 anos veio uma determinação para resolver o problema aqui. E o nosso tutor foi lá e pediu para que ele desse um prazo e nesse prazo ele viria estar entre nós para passar a mensagem e dar início a um novo processo. Então, Jesus ficou 2.000 anos reduzindo a sua frequência para conseguir estar entre nós. Aí ele veio, encarnou, que isso também é um assunto longo que dá para várias lives. Ele encarnou entre nós, deu a mensagem dele, mostrou a nossa capacidade, nos ensinou que o amor é muito melhor do que o ódio, enfim, deu toda a mensagem dele. E agora, quase 2.000 anos depois, veio a ordem lá de cima: chega, em definitivo. E este ano é o ano da virada, definitivo. Não tem mais, como é que é quando pede prazo na justiça? Até você falou esses dias aí, esqueci o nome. Aquele prazo que ele sempre vinha pedindo para segurar mais um pouco, acabou. Não tem mais. Simplesmente não tem mais. Então esse ano é o ano da virada. Quem tiver fazendo bobagem não vai ficar. Quem tiver fazendo bobagem com capacidade psíquica, piorou. Tá? E eu vejo
ouço, inclusive, eu estou cuidando de uma mulher no Paraná, que ela acordou esses dias e tinha uma porcariada lá na porta da casa dela. Aí ela me ligou cedinho. Ah, tem umas coisas aqui. Então, calma, relaxa. A parte energética, fui lá, dei um jeito. Aí eu fui rastrear para ver o que era. Realmente eram pessoas fazendo maldade, querendo fazer maldade com ela. Só que só as pessoas estão sozinhas nesses intentos hoje. Antes existia sim os desencarnados que vinham ajudar, né? Ajudar entre aspas, né? Porque na verdade eles pegavam um pouco daquela energia para eles, que era o pagamento deles. Mas aí a energia, as pessoas são tão assim, a falta de conhecimento é tão grande que as pessoas não percebem que é a energia dela que está fazendo aquilo, que está sendo usada para fazer aquela coisa. A vela, ou seja lá o que for, né, o cara vai lá, acende uma vela preta lá. A vela é só um catalisador, é só um foco que a pessoa, não, com aquela vela vai acontecer aquilo lá. Não necessita de nada disso. Necessita da vontade expressa da pessoa verdadeira em colocar uma polaridade de uma frequência extremamente baixa na energia que ele captou e emitir essa frequência extremamente baixa na direção de uma outra pessoa. Mas essas coisas não estão mais funcionando direito. Por quê? Porque a psicosfera do planeta mudou, está mais suave. Quando nós geramos hoje em dia, quando nós emitimos frequências baixas hoje em dia, essa frequência não está mais ficando na nossa psicosfera. Ela está sendo sugada por 3 grandes naves que estão em volta do planeta, fazendo este trabalho, drenando toda energia, toda frequência baixa, toda energia de frequência baixa que nós emitimos, está sendo retirada do planeta, não está ficando aqui. Aquela bola preta que era vista pelos nossos irmãos galácticos e também por pessoas de outra dimensão, né, encarnadas em outra dimensão, que passavam por aqui, que não conseguiam enxergar o planeta, essa massa negra já não está mais. Ela está muito mais suave. Já não está aquela massa toda escura. O planeta já é visível. E tende a essa energia... Eu acredito que mais em 1 ou 2 anos aí, essa psicosfera já vai estar extremamente suave. Até porque as pessoas que continuam sentindo as mesmas coisas, pensando as mesmas coisas, elas estarão sendo retiradas, já estão, né, sendo retiradas do planeta, e assim essa emissão de energia de baixa frequência está diminuindo cada vez mais. Vamos ver uma pergunta aqui. Existe diferença entre os multidimensionais, deve ser? Multidimensionais, deve ser, né? E os ditos extraterrestres? Estão todos eles nos auxiliando? Sim, estão todos eles nos auxiliando. A diferença é o seguinte, ó. Os extraterrestres são pessoas que estão encarnados em dimensões mais altas. Os nossos desencarnados estão em uma dimensão mais alta que a nossa. Nós vamos colocar assim, que nós estamos na 3ª dimensão, eles estão na 4ª dimensão. Os extraterrestres, eles de maneira geral,
eles estão minimamente na quinta dimensão para cima, tá? É por isso que eles estão voando aí o tempo todo, eles estão entre nós o tempo todo, e nós não conseguimos vê-los, porque eles estão em outra dimensão. E aqueles que vêm estar entre nós, eles passam por um processo que eles entram na nossa dimensão para entrar em contato com a gente. E tem muitos deles aí andando pela rua, trabalhando em governos. Não é que eles encarnaram aqui, eles vieram de fora, passaram por um processo tecnológico, entraram na nossa dimensão, se adensaram e estão convivendo com a gente. Tá? Então, todos eles estão nos auxiliando. O grande trabalho deles hoje é multidimensionais. Todos eles estão aqui nos auxiliando. O trabalho deles principal hoje é nos auxiliar nessa transição. Tá? Os multidimensionais, na verdade, no meu entendimento é assim, a partir de um momento que você desenvolve, que você chega a um patamar dimensional, você consegue se deslocar entre dimensões sem ter problema nenhum. Porque nós, desencarnados na quarta dimensão, se nós quisermos ir a um lugar de sétima, oitava, nona dimensão, nós temos que utilizar um traje especial para que aquela dimensão não nos afete negativamente. Isso no astral, tá? Você, o perispírito, né? Tanto encarnado quanto desencarnado. Olha, quando nós trabalhamos na apometria, nós fazemos deslocamentos no tempo e no espaço. Não é um horário normal deles levantarem voo. Nós nos deslocamos no tempo e no espaço. E nós estamos nos deslocando, de modo geral, no tempo, aqui mesmo, né? Porque nós vamos verificar encarnações passadas das pessoas. Nesse deslocamento, o nosso corpo, porque nós nos deslocamos com o corpo mental inferior. Nesse deslocamento, o nosso corpo mental inferior recebe uma proteção para não ser atingido e não atingir nada e nem ninguém naquele deslocamento temporal. Por quê? A frequência há 300 anos atrás, há 5.000 anos atrás, a frequência era diferente da frequência de hoje. Aí se faz necessário nós nos protegermos para evitar algum problema, tanto lá quanto com a gente. Nesse tempo todo aí que eu estou trabalhando, aconteceu em 2019, nós fizemos eu estava começando a treinar um grupo, e nós fomos fazer um atendimento, e eu não me atinei para esta questão da proteção. Aí nós nos deslocamos, fizemos todo o trabalho. Quando nós voltamos, todos estavam passando mal. Todos do grupo estavam passando mal. Estavam se sentindo muito mal. E aí eu falei, mas o que está acontecendo? Aí uma menina virou para mim e falou assim, eu acho que você não fez a proteção na gente. E eu tinha feito a proteção, né, no meu corpo, de forma automática, e não percebi que eu realmente não fiz a proteção nos outros. Porque inclusive eu já vinha de uma época que eu estava trabalhando assim um pouco sozinho, então eu fazia isso de forma automática.
E realmente eu não havia feito. Aí eu tive que esgotar toda aquela energia, toda aquela frequência, né? Eu vou ajeitar toda aquela frequência e eles voltaram a ficar bem. Aí foi coisa rápida, né? Porque na apometria o trabalho é feito assim de forma extremamente rápida. A gente costuma falar de forma quântica, né? E aí todo mundo voltou a ficar bem. Mas isso é interessante para vocês verem como é que a gente tem que tomar cuidado e como lidar com esse tipo de energia é extremamente delicado para nós. Nossa medicina se encontra ainda muito rudimentar. Deveríamos utilizar de algum instrumento alimentar para proteger nossa saúde física, mental e emocional? Quais seriam? Olha, seria a natureza, tá? Se alimentar da natureza, tomar muitos chás, tomar água com açafrão todo dia. A Rose até está escrevendo sobre isso, a Rose que pesquisa muito sobre isso, tá? A alimentação, para que nós consigamos evitar tudo isso, é uma alimentação mais saudável, mais frugal, certo? Agora, você consegue elevar a sua frequência e muito, sem mudar a alimentação e manter o corpo totalmente saudável, inclusive desintoxicado. Porque quando você vai elevando a frequência, não interessa que você esteja ingerindo um alimento, tudo que nós comemos hoje está intoxicado. Todos os remédios, até soro, que você vai tomar no hospital, tem um monte de porcaria. Isso todo mundo sabe. Como é que a gente faz para se defender? Aí entra o que a gente vem falando constantemente. Você eleva a sua frequência através da mudança dos seus sentimentos, da mudança dos seus pensamentos, da mudança daquilo que você fala e na mudança das suas atitudes. Você promovendo todas essas mudanças e elevando a sua frequência, você naturalmente se defende de toda essa intoxicação. E como retirar os pesticidas? Eles estão dispersos no clima, a chuva está extremamente ácida. Sim, com a elevação da frequência. Com a elevação da sua frequência. Olha, pensa bem. Trabalhar com energia, trabalhar com frequência vibratória, eu já trabalho há muito tempo com isso. Então a pessoa tem lá um problema, lá uma doença. Você trabalhando com uma frequência correta, ou várias na verdade, porque a cromoterapia é utilizada, cromoterapia no astral sendo utilizada, cada cor tem uma frequência diferente. Significa que você vai trabalhar com várias frequências. E as pessoas se curam. Não é da noite para o dia. É um tratamento. As pessoas se curam. Se curam. Tem uma lista enorme de gente que foi curada de uma série de coisas, apenas aplicando frequência. A nossa medicina é absurdamente rudimentar, porque a nossa medicina, ela ainda é extremamente invasiva e apenas cuida das consequências no corpo físico. A nossa medicina, ela ainda só consegue enxergar o nosso corpo físico. E a doença não está no corpo físico. A doença,
ela é gerada por frequências, por energia. E a cura também. Mas a nossa medicina, assim, ela remedia de forma geralmente temporária e de forma extremamente invasiva e deixando sempre sequelas. Porque eles não concebem ainda, apesar de que tem várias universidades no Brasil que já estão colocando, que já colocaram, aliás, a matéria, acho que medicina espiritual, não me lembro, alguma coisa assim. E, se eu não me engano, começou na Universidade Federal do Ceará, se eu não me engano. Foi a primeira universidade brasileira de medicina, faculdade, né, a colocar esta cadeira na grade. Não é normal de zoar nesse horário. A colocar esta cadeira na grade da faculdade de medicina. E já tem várias. São Paulo tem, no Nordeste tem várias, que eles estão começando a estudar essa questão energética. Primeiro eles estão estudando a questão espiritual e vão chegar na questão energética. Como eu sempre frequentei casa espírita, né, isso lá desde os anos 70, eu frequentei casa espírita. Hoje você vai nas casas espíritas, o que tem de médium, inclusive trabalhando como médium, é impressionante, porque eles começaram há alguns anos atrás a entender que o conhecimento deles era muito restrito. Pelo menos os mais velhos já entenderam isso, os mais novos ainda não, mas os mais velhos já entenderam isso. E eles lotam as casas espíritas hoje. Você vai lá, tem médico pra caramba, trabalhando às vezes como auxiliar lá, auxiliando o pessoal, dando alguma orientação também, lógico, eles são médicos, conhecem o corpo humano, dando alguma orientação, alguma coisa, mas sempre trabalhando com energia, constantemente com uma energia. Tá? Eu trabalhei por uns 3 ou 4 anos junto com um médium que recebia um médico, Dr. Hans. Ele é fantástico, tanto o médium quanto o espírito lá, né, o astral. E eu trabalhei com ele alguns anos. E nesse tempo de trabalho, nós trabalhávamos em conjunto. Você viu, o cara, médico no astral. Para ser médico no astral, o cara sai daqui médico, chega lá, ele não serve nem para faxineiro de hospital. Para vocês terem uma ideia. Imagina chegar médico no astral. Então o cara é médico no astral. E ele, 2 vezes por semana, vinha, né? E eu trabalhava em conjunto com ele. E tinham muitas coisas, depois que a gente começou a trabalhar, tinham muitas coisas que ele simplesmente olhava para mim e eu já sabia que era para eu resolver. Eu ia lá e resolvia. Ele resolvia uma parte, eu resolvia outra parte. Nós trabalhávamos em conjunto. Porque você aprendendo a lidar com essas energias, com essas frequências, você faz coisas incríveis. E faz. Eu tinha dor no estômago, o fígado me incomodava, eu tinha... Isso já faz tempo, né? Até que um dia eu levei um baita puxão de orelha. Aliás, recentemente, eu tomei um baita puxão de orelha dessa aqui. Eu estava com um problema no joelho. Ela virou para mim e falou assim: por que você não resolve isso aí, meu? Aí eu olhei para ela virou para mim e falou: a casa de ferreiro, espeto de pau, né? Eu comecei a rir, falei: verdade. Em 3 dias eu resolvi o problema do meu joelho. Mas é
verdade. A gente às vezes nem se toca, né? Que pode fazer e acaba. Você imagina, a gente que sabe fazer se perde, imagina quem não sabe fazer. Gente, tudo está caminhando de uma forma rápida para um ponto de crescimento muito grande e depende única e exclusivamente da vontade de cada um fazer esta elevação até chegar a um ponto que a humanidade precisa chegar nesse primeiro momento, que é na quinta dimensão. Lembrando sempre que a quinta dimensão é apenas uma frequência. Nós estaremos exatamente como estamos, vamos aparecer na imagem normalmente, vamos falar com nossas cordas vocais, o som impulsionado pelos pulmões, né, pelo ar que sai dos pulmões. Não vai mudar nada disso aqui. Nada. O que vai mudar é o nosso corpo de base carbono para base cristalina. Nós vamos ter uma quantidade muito grande de cristais no corpo. Vamos estar em sintonia de forma aberta, tá? Com o astral. Nós vamos sentar à mesa para uma reunião de família e nosso bisavô, que já desencarnou há 70 anos atrás, virá sentar conosco para um bate-papo. Essas serão as diferenças. Mas de resto, é tudo como é hoje. Ah, mas e as tecnologias? As tecnologias não são a quinta dimensão. As tecnologias virão quando nós dermos condições frequenciais para que elas cheguem. Então, tudo que está sendo falado aí é verdade? É verdade. Mas as pessoas querem isso para amanhã. Bom, eu adoraria entrar num aparelho que me rejuvenescesse, sei lá, 30 anos, minha saúde ficasse absolutamente perfeita e alguém chegasse para mim e falava: a partir de agora você vai viver nesse corpo atual por 1000 anos. Seria ótimo, porque com o tempo você consegue resolver todos os problemas. Seria maravilhoso. Isso vai acontecer? Vai. Quando? Quando não é dia, mês, ano, hora. Não é esse quando que nós temos que nos preocupar. Nós temos que nos preocupar em dar condições para que essas energias, para que essas tecnologias cheguem até nós. Qual é a condição? Qual é a condição? É a vibração, é a frequência, tá? Os malefícios de quem tomou a picadinha também podem ser salvos dessa maneira? Os malefícios causados por ela, com toda certeza, Bianca. Com toda certeza. É tranquilo. Tudo é energia. Tudo é energia. Tudo. Tanto o que aconteceu, tanto você pode retirar da pessoa tudo aquilo que foi enfiado no corpo dela, como você pode reverter os malefícios. Olha, a Federação Galáctica já falou que eles têm tecnologia para resolver isso. Eles têm tecnologia para resolver isso. E nós não temos? Temos. Aqui, ó. Aprender a lidar com tudo. Tudo. Tem qualquer canal que você entrar hoje que fala desse assunto, qualquer um, eles vão falar exatamente a mesma coisa sempre. Tudo é energia. Tudo é energia. O corpo é energia, o prato é energia, a roupa é energia, o poste aqui atrás é energia,
a planta é energia, tudo é energia. Condensada de formas diferentes, porque materiais diferentes precisam existir para atender nossas necessidades, né? O corpo atende a necessidade de estarmos aqui vivenciando ao mesmo tempo. O corpo tem a necessidade, né? Nós temos a necessidade da existência do corpo para vivenciarmos esta experiência de dualidade. O tecido, né? Ele foi material, foi condensado de forma porque nós precisamos nos vestir. A planta condensada daquela forma porque ela faz o trabalho de capturar o gás carbônico que nós emitimos e devolve para nós, porque tudo é uma troca, nada é de graça, e devolve para nós o oxigênio, e ela se interessa pelo gás carbônico, e por aí vai. Tudo, absolutamente tudo é energia. Dá para mexer? Dá para fazer isso, para reverter? Com toda certeza. É uma questão de aprender. Tá? É uma questão de aprender. Você aprende a mexer com isso, você começa a entender melhor. Quando você vai para o astral para lidar com essas energias, é assim, ó. Vou explicar aqui assim superficialmente, tá? Quando você coloca alguma coisa no seu corpo, imediatamente, de forma automática, essa informação é passada para o seu perispírito, porque cada célula nossa está ligada a uma célula na sua contraparte perispiritual. Então, nós somos ligados célula a célula, tá? Na contraparte espiritual. 37 bilhões, trilhões, 37 trilhões, por aí. Tem a ligação. É uma ligação energética, né? Elétrica. Quando você faz alguma coisa no seu corpo físico, essa informação vai para o seu corpo perispiritual e lá é impregnada, tá? Quando você agride o seu corpo físico, o seu corpo perispiritual é agredido igualmente, certo? Significa que esse problema está lá agora. Quando você lida com energia, quando você vai fazer qualquer tratamento na pessoa, você não faz o tratamento no corpo físico. O normal, o correto, pelo menos eu falo, quando eu falo normal, o correto, eu falo que é dentro do meu conhecimento, tá? Outras pessoas vão dizer que não, tá tudo bem. Dentro do meu conhecimento, dentro da minha experiência, como que eu faço? Eu atuo no perispírito da pessoa. Porque ao atuar no perispírito, ele passa esta informação para o corpo físico. Se a informação está interligada e você pega o perispírito e retira aquela energia do perispírito, seja a energia qual for, porque toda doença tem uma energia mais, geralmente um pouco mais escura, né? E você vê isso quando você vai tratar, quando você vai cuidar do perispírito, você vê isso, você percebe a energia. Quando você limpa aquela energia ali do perispírito, o que acontece? Quando a partir do momento que você retirou aquela energia, coloca uma energia de cura naquele lugar, o perispírito passa imediatamente a emitir aquela cura para o corpo físico. E o corpo físico, então, reage
positivamente, porque o corpo perispiritual é a forma e o corpo físico é a forma. Se você mudou a forma muda. Se você alterou alguma coisa no perispírito, o corpo físico vai passar pela mesma alteração. Sim, peraí, os malefícios de quem tomou a picadinha também podem ser salvos dessa maneira? Sim, podem ser salvos, sim. Os malefícios causados por ela, sim, podem reverter. Porque ele não causou uma anomalia energética. Tudo que está ali na picadinha, tudo que está ali não é energia? Tem lá o grafo, não sei o que, tem lá um monte de coisa, tem o líquido que tem esse monte de coisa que é injetado na pessoa. Tudo aquilo ali não é energia? Energias um pouco diferentes umas das outras, combinadas, causam um problema. A gente sabe hoje, né? Não pode falar muito porque isso é problemático. Mas a gente sabe o que causa malefícios. Se tudo que está ali é energia, essa energia foi inserida em um outro corpo, que é pura energia, e que causou disfunções ali, né? Deu problema na circulação, no rim, não sei onde. Todas essas disfunções não são o desequilíbrio da energia. Por exemplo, causou um problema no rim. O rim tem uma frequência. Aí esse produto chega lá no rim e altera a frequência do rim para causar um problema. Tudo é energia, tudo é frequência. Se você vai lá no rim perispiritual, porque se causou um problema no rim físico, o rim espiritual fica do mesmo jeito. É a mesma coisa, fica do mesmo jeito, porque um transfere para o outro. Aí você pega o rim perispiritual, arruma ele, conserta, né? Tira toda aquela energia, coloca a energia adequada para ele voltar a funcionar normalmente, e aí você reacopla no rim físico. O que acontece? O rim físico passa a se curar em função do rim perispiritual que está curado, tá? A mulher que não consegue engravidar também pode ser beneficiada, mesmo sendo processo kármico. Se for um processo kármico, quando é um processo kármico, acontece às vezes, não é sempre, às vezes, o próprio astral orienta você a não mexer, tá? Mas eu já tive vários casos, não foi só um não, vários casos de mulheres que não conseguiam engravidar, depois de um tratamento energético, engravidou. Tá? Tinha umas que tinham aparelho implantados para não engravidar, os aparelhos foram tirados. Tinha umas que tinham traumas kármicos, o corpo estava perfeito para engravidar, mas a própria mulher não conseguia engravidar porque ela não permitia engravidar, queria muito, falava muito que queria, mas inconscientemente ela bloqueava, e aí a gente conseguiu cortar esse bloqueio. Aí a mulher engravidou e aí aquele bloqueio diminuiu, porque conseguiu engravidar. Enfim, dá para fazer? Dá. Olha, não existe o impossível, tá? A limitação, quando você começa a trabalhar dessa forma, a limitação que você encontra é a própria pessoa, tá? Ela pode limitar a cura por ela não querer ser curada, porque tem ganhos em se manter doente. Ela pode limitar por essa questão kármica, ela pode estar limitada por essa questão kármica. Ela pode estar limitada por uma questão de bloqueios multimilenares, às vezes. Então, o que você faz
quando você aprende a lidar com isso, você entende que não existe o impossível, tá? Agora, mesmo a gente trabalhando com isso, algumas limitações que ainda existem são em função da frequência da humanidade, tá? E também algumas pessoas que estão aí, elas não podem se expor demais. Tem algumas pessoas que já estão fazendo trabalhos fantásticos, estão curando pessoas, gente voltando a andar, gente voltando a ouvir, voltando a falar, voltando a enxergar. Já tem pessoas aí no mundo fazendo isso. Mas um número muito grande de pessoas poderia estar fazendo isso. Então as limitações estão mais em quem vai receber aquela ajuda, aquela cura, vamos colocar assim, tá? Do que necessariamente de quem está fazendo. Porque se você acredita e você vai vendo constantemente resultados bons, você vai adquirindo cada vez mais autoconfiança. E aí você vai perceber, já aconteceu muitas vezes comigo, de eu ficar chateado de não ter conseguido um resultado 100%, e aí o astral veio e falou para mim, olha, essas limitações que eu acabei de falar para vocês, com relação aos resultados que muitas vezes não se consegue 100%, todas essas limitações, quem me passou foi o astral. Falou, Almir, não é que você não fez, não é que você fez errado. Existe ali uma limitação assim, 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 assim. Você não pode quebrar todas as limitações. Ainda não. Vai chegar um momento que todas as pessoas poderão quebrar todas as limitações, mas isso ainda não foi liberado. Nós não estamos fazendo o que nós queremos, porque nós não temos nem condição moral, espiritual para isso, porque senão a gente pode acabar fazendo bobagem, tá? A mulher pode ser... sim, tá. Respondi, né? Acho que eu respondi, né? Então, pode sim, tá? Só depende... tá. Então, só depende dessas limitações aí serem quebradas, né? Mas dá para fazer sim. E eu já vi vários casos acontecerem, tá? Vários casos. Vários. Pessoas que deixam de beber, pessoas que deixam de usar droga e nem sabem que receberam esse tratamento. O pai, a mãe me liga, né? O último caso foi uma irmã que ela me ligou e aí ela falou para mim, olha, meu irmão assim me contou, tinha problema sério com droga, foi no passado. E dá pra gente fazer alguma coisa? Eu falei, dá, vamos fazer um tratamento dele de limpeza energética, tirando essa energia. Na limpeza eu aproveito, pego todo o pessoal que está em volta dele, levo embora, e ele vai ficar sozinho, e aí ele vai ficar por conta dele, espiritualmente falando, né? No astral ali ele vai ficar sozinho, e aí ele vai tomar a decisão que ele acreditar que é melhor para ele. E no nosso subconsciente nós sabemos que a decisão de usar qualquer coisa que entorpece os sentidos é ruim, faz mal para si mesmo. Quando você tira aquelas influências externas, que você tira toda aquela egrégora pesada que ele criou em volta dele, e a pessoa começa a se sentir mais livre, mais leve, ela começa a tomar decisões mais acertadas. Mas as decisões são sempre das próprias pessoas. Influenciar a decisão de alguém é magia negra. Se você usar a sua capacidade psíquica para influenciar alguém, é magia negra. E aí, é o que eu falei agora há pouco. Se você usar suas capacidades de forma equivocada, você tende a não ficar por aqui, tá? Nessa mudança aí que está acontecendo, está em andamento. Então a pessoa que aprender a lidar com essas capacidades e fizer bobagem, quiser
influenciar decisões das pessoas, dominar as pessoas, conduzir as pessoas, provavelmente não vai ficar aqui, vai embora. Olha, é muito comum as pessoas falarem assim: ah, mas o fulano está fazendo um mal para ele, eu queria te ajudar. Gente, como que nós podemos dizer que o outro está fazendo mal para ele se ele está fazendo aquilo de vontade própria? Nós, de repente, daqui de fora, enxergamos que a pessoa não está fazendo uma coisa boa para ela mesma. Mas a pessoa está enxergando isso? Provavelmente não. Por isso ela continua. Ela acha que aquilo ali é legal, é bom, está fazendo bem. Você não tem muito o que fazer. Na verdade, você não tem nada para fazer. No máximo, você pode, se você tiver uma proximidade, você pode conversar, você pode orientar, pode falar alguma coisa. Mas a decisão do que fazer tem que ser da pessoa. Toda pessoa que você leva de arrasto para algum lugar, assim que você solta, ela volta para o lugar onde ela estava. Isso aí em todas as circunstâncias. Tá? É raro a pessoa que você leva de arrasto e ela entende que você fez um benefício e ela segue dali para frente. É raro. Existe? Claro, mas é raro. O que você pode fazer, o nosso limite, é orientar e ser o exemplo. Mais nada. Todo o resto é bobagem, é mentira, que você vai fazer alguma coisa por alguém, que você vai tirar uma pessoa de uma situação. Não vai. Se ela não quiser, você não tira. Já deu horário? Não sei. Medita aí. Então já deu horário. Bom, gente, passamos já um pouquinho do nosso horário. Quer falar alguma coisa? Você não falou nada hoje? Estou ancorando só hoje. Então tá bom. Por hoje, nosso horário já deu, tá? Agradeço quem está aqui ao vivo, quem está aqui nesse momento, no presente de agora. Agradecemos quem for assistir o seu presente, que agora é lá na frente. Agora para nós, o nosso agora é lá na frente, mas lá na frente será o agora de quem vai estar assistindo. Sexta-feira estaremos aqui novamente, meio-dia, horário de Brasília. Fiquem todos em paz e gratidão por estarem aqui. Um beijo no coração de cada um e nos vemos por aí a qualquer momento. Isso aí. Vamos ver se a bateria vai dar. Ainda não saiu.